Nossa jornada começa no mais improvável dos lugares. Século XIX, São Petersburgo, na entrada da Catedral de St. Isaac, o frio da cidade, os mitos da madrugada se dissipando com a aproximação do sol, e nossas botas endurecidas de lama. O ano é 1860, e enquanto São Petersburgo é régia e orgulhosa, de seus habitantes não serem encontrados, está quieta, muito quieta. A população de São Petersburgo, na década de 1860, era, dizem-nos, cerca de 500 mil pessoas, e ainda não há uma alma à vista. Onde está todo mundo? A longa e sombra da coluna de Alexandre nos dá uma pista sobre a época da jornada do Sol, acima dessa região. Sombras longas ocorrem apenas durante a manhã ou entardecer. Deve ser de manhã, mas parece que ninguém apareceu ainda. Se viajarmos 400 milhas para Moscou, vamos às mesmas coisas. Ruas vazias e tranquilas em 1860, Moscou compartilhava uma população semelhante com São Petersburgo, cerca de 500 mil cidadãos. Mas, novamente, onde estão todos? E o resto do mundo durante esse período de tempo? Edimburgo, Escócia, década de 1840. Copenhagen, Dinamarca, década de 1840. Trazem, Alemanha, década de 1860. Rio, no Brasil, anos de 1860. Toronto, Canadá, década de 1860. Atenas, na Grécia, década de 1860. Então Londres, finalmente, pessoas. E sobre Paris, pessoas, vidas. A primeira fotografia, nos disseram, foi criada em 1822. A arte da fotografia depende de métodos de justaposição, comparação e contraste para mostrar sua mensagem e sentimento. Nessas fotografias antigas, não encontramos as mesmas técnicas deliberadas de justaposição que os fotógrafos contemporâneos trabalham em sua arte, mas, em vez disso, encontramos contrastes naturais que são muito importantes e centrais para navegar por nossa história. O contraste é um fenômeno natural ou artificial em que o significado é gerado e transmitido através da comparação entre dois elementos opostos. Quando se olha para a Rússia dos anos de 1860, há um contraste imediato entre a falta de população e o tamanho dessas cidades. Mesmo no século XIX, tanto Moscou quanto São Petersburgo são enormes. A infraestrutura encontrada nas fotos poderia abrigar uma população de cerca de milhões. Por que as cidades são tão vastas se a população era de apenas 500 mil em cada uma? Além do mais, a narrativa oficial nos apresenta uma população que aumenta de forma linear a partir de 1764. Muitos dos edifícios que vemos aqui foram construídos anos antes de as fotos serem tiradas. Teriam os russos planejado com antecedência? Mas quanta população foi introduzida nessas fotografias? Elas emergem com um novo contraste que é escalonado, ou seja, entre o povo e o ambiente em si. Talvez seja o número reduzido da população, ou pode ser a rigidez monocromática das imagens em preto e branco. Mas elas nos apresentam algo que vivemos entre todas as nossas vidas e nunca prestamos atenção nisso. Isso é importante. A enormidade e a impossibilidade da arquitetura, à medida que nos envolvemos com a indústria e o turismo, viajamos de um lugar para o outro e observamos, absorvendo tudo,
aprendendo e sendo informados sobre o que estamos olhando e como veio a ser. Em frente a uma estrutura como o Arco do Triunfo em Paris, podemos até exclamar: "Uau, como eles fizeram isso?" Mas no momento, inextricavelmente envolvidos na ocupação da cena, talvez nos impeça de realmente fazer essa pergunta com sinceridade. Diante de uma estrutura como o Arco do Triunfo, enquanto a multidão tira fotos freneticamente em seus celulares, tudo se torna realidade. Concluímos antes de sermos expulsos por novos turistas. Bem, eles devem ter feito isso de alguma forma, porque estou aqui olhando para ele. Durante nossa doutrinação na escola, raramente vemos fotos antigas de grandes cidades espalhadas por nosso reino plano. E talvez por um bom motivo. Porque quando marinamos em imagens como essa, essas são apresentadas com evidências visuais de um povo vitoriano muito primitivo, espalhados como gafanhotos nas sombras da mais magnífica, grandiosa e brilhante arquitetura que um humano poderia imaginar. Começamos a ter dúvidas de fato. Como eles construíram isso? O Arco do Triunfo é feito de 36.965 metros cúbicos de calcário e pesa 95.407 toneladas, ou mais de 95 milhões. Dizem que demorou 12 anos para construir um arco gigante, em 2 períodos diferentes, entre 1806 a 1814 e entre 1832 a 1836. Como eles transportaram essa quantidade de calcário, com os mesmos cavalos e carroças que vemos nessas fotografias? Olhe mais de perto as 4 esculturas que enfeitam cada um dos lados. Olhe para a complexidade das esculturas e a padronização da ornamentação que emoldura o arco. Cada seção é perfeitamente repetida, sem qualquer desvio ou inconsistência. A primeira verdadeira ferramenta elétrica não foi inventada 60 anos depois que este arco foi concluído. Eles dizem que isso foi feito à mão, e isso é impossível. Então, o teto do arco. Imaculadas rosas esculpidas em 3 dimensões. Perfeita simetria geométrica, nuances do detalhe e sutileza de cada pétala e bordas de seção transversal são avassaladoras. Olhe para o resto de Paris que se viu durante esse tempo. Novamente, uma infinidade de estruturas gigantescas e magníficas, inacreditáveis. A infraestrutura da cidade é gloriosa, e as pessoas e seus meios de transporte primitivos não santificados, e parecendo nem um pouco desenvolvida ao ponto de produzir uma cidade como esta. As estradas são pavimentadas de forma inadequada e irregulares, são sujos em nomeadas. Também vemos edifício durante este período em que a arquitetura se alinha com os edifícios dos habitantes de proporções deformadas, menos desenvolvidas ou refinadas, charmosas requintadas em seu próprio jeito, mas grosseiro, no uso de madeira. E este é exatamente o tipo de arquitetura que esperamos de uma geração de cavalos e carroças, uma geração ignorante das descobertas em tecnologia que viriam a seguir nos anos seguintes. Além disso, no momento dessa fotografia, o arco tem cerca de 40 anos desde a sua conclusão. Você pode ver o quão desgastado algumas partes da estrutura? Vemos sim, intemperismo na pedra sugere que o arco é muito mais antigo. Conforme nos aproximamos do final do século XIX, vemos que o povo de Moscou finalmente decidiu deixar suas casas e se aventurar nas ruas. A infame Praça Vermelha, agora, fervilhando com vidas da Catedral de São Basílio, e a Torre e Spakaia dominam quadra da praça. A construção da Catedral de São Basílio começou em 1555 e foi concluído em 1561, em meros 6 anos, e sofreu um grande incêndio em 1737 e passou por uma restauração ao longo de um período de 20 anos. Mas vale para isso, ponto. Que estrutura quase real e como nenhuma outra. É composta por milhares de tijolos vermelhos e folhas de estanho que foram moldadas em distintas cúpulas em cebola. Vemos. Olhe mais de perto a complexidade das cúpulas. Como eles dobraram o metal para alcançar qual precisamos e perfeição no século XVIII? E novamente, se eles tivessem as habilidades e dedicação para construir algo assim, então, por que as condições das ruas são tão pobres e cobertas de lama?
Vemos essas estruturas incríveis e edifícios em toda parte em fotografias do século XIX. Nós temos o maravilhoso Palácio de Cristal de Londres, uma estrutura monstruosa, com a maior área de vidro já vista em um edifício, e todos construídos antes de a Inglaterra ter fabricação automatizada de vidros. Temos a Abadia de Wesley com um Mister e o Parlamento. Temos o antigo Arco de Houston, construído com arenito puro em 1837, e as ruas não pavimentadas e cheias de lama. Por que essas pessoas não priorizaram as ruas em que andavam? O Franker, a obra-prima abobadada de Dresden, Alemanha. Seu esplendor intricado e o polimento em contraste direto com os vagões surrados e carroças puxadas por cavalos das pessoas abaixo. O povo dependente das necessidades básicas. Um povo completamente diminuído por seu tamanho e majestade. A Biblioteca do Parlamento, em Ottawa, Canadá, construída ao longo de 17 anos. Os primeiros grandes colonos chegaram em 1800, e na época da construção, a população da cidade era inferior a 20 mil. Era uma grande e gloriosa biblioteca. Realmente uma prioridade para os colonos? Porque o prédio parece que foi recortado da Europa e colocado no... Mesmo na virada do século, 40 anos antes de Bosch comercializar a ferramenta elétrica, temos a antiga estação Penn, em Nova York. Olha o tamanho disso. Proporções completamente alucinantes. Como podemos ver aqui na fotografia, cada padrão octagonal esculpido no teto, a abóbada, é maior do que um indivíduo humano. Olha as colunas gigantescas e detalhes das mangas em sanca decorando os topos de cada pilar. Eles nos dizem que esta estação levou 6 anos para construir. 6 longos anos. Sim, certo. Por que somos tão crédulos? Mesmo sem acesso a ferramentas elétricas modernas, peças de construção impressas e tecnologia de guindaste, não poderíamos reproduzir isso hoje. É mais importante não reproduzirmos este tipo de arquitetura hoje. Os mentirosos oficiais do nosso mundo têm um termo genérico para este tipo de arquitetura que vemos na América do Norte. Eles chamam de historismo. É um termo cunhado para descrever um estilo de arquitetura que é um reavivamento da natureza, ou em outras palavras, cópia ou estilo de outro período no tempo. Os grandes arcos e edifícios com colunas gigantes que vemos são construídos no estilo clássico ou greco-romano. E as catedrais são construídas nos estilos renascentistas e góticos da Europa medieval. Componentes desses estilos particulares de arquitetura apresentam grandes torres, janelas em arco, torres, cúpulas, frontões, arcadas sem arco, esculturas, portas enormes, janelas circulares geométricas, colunas, mostradores de relógio e torres de sino. Vestígios dessa arquitetura impossível são literalmente encontrados em todos os lugares, em cada cidade e em todo o nosso mundo hoje. Alguns preservados e mantidos, como o Arco do Triunfo Parisiense, Notre Dame e outros perdidos e esquecidos há muito tempo, como o Arco de Houston e a antiga Estação Penal, em Nova York. Nós, como povo, viajamos quilômetros para tirar nossas próprias fotos dessas maravilhas. Mas os fotógrafos presentes no século XIX nos presentearam com algo que eles nunca esperariam dar a uma geração futura: perspectiva. Vemos um povo primitivo contra um cenário de clara infraestrutura de arquitetura avançada. Os historiadores oficiais do mundo contam histórias da evolução darwinista e a progressão entre períodos. As pessoas que vieram depois foram sempre mais avançadas em seus caminhos, refinando e redefinindo os métodos da geração que veio antes. Seu auge da inovação e da indústria durante o século XIX ainda era o cavalo e a carroça comumente em viagem. Então, com essas fotos, nos dizem que esse estilo de arquitetura era tão impossível para aqueles que vieram nos séculos anteriores. Qualquer pessoa com predisposição para pensar e questionar pode imediatamente sentir, ao olhar para essas fotos, que houve um estrago na Dinamarca e que algo está fora da narrativa histórica dominante, que algo está faltando. Em uma imagem panorâmica de São Francisco em 1877, vemos uma colagem de arquitetura histórica.
Vemos colunas adornando as entradas de edifícios muito majestosos, que se destacam como miniaturas sensíveis de alguns dos barracos de madeira ao redor. Vemos pináculos e torres góticas à distância. Vemos domos de catedrais e edifícios. Vemos também o quão extensa e enorme a cidade se tornou. Em 1846, havia menos de 500 colonos mórmons vivendo na área de terra, a qual agora chamamos de São Francisco. Era uma fronteira pronta para a recepção. Entre 1848 e 1849, com o início da corrida do ouro da Califórnia, a população aumentou de 1.000 pessoas para 25.000 pessoas. 28 anos depois, esse panorama foi tirado. A população, neste momento, dizem-nos, estava chegando perto de 200.000. Quem, em sã consciência, acreditaria nessa história? Parece uma cidade de 200.000 pessoas sem nenhuma tecnologia moderna, ferramentas elétricas, fabricação automatizada, motores elétricos. Um povo em uma terra estranha e sem fundamento, apenas deixando sua marca. Nós realmente acreditamos que um povo crescente construiu esta cidade inteira em apenas 30 anos? E novamente, tal que tudo, tal solitude. Esta é uma fotografia de uma cidade vazia. Onde estão todas as pessoas? A sombra do poste aqui nos diz que não é de manhã cedo. Sombras curtas só aparecem por volta do meio-dia. Uma cidade com esse crescimento ao meio-dia deveria estar fervilhando de vida. Mas não há uma única pessoa na foto deste panorama. A única vida que vemos é de um cavalo sem dono na região. Parece altamente improvável que todas as pessoas tenham sido instruídas a ficar em casa, porque uma sessão de fotos da cidade estaria acontecendo. Essa cena silenciosa torna-se ainda mais assustadora quando consideramos que há intenção por trás das lentes. Alguém estava lá. Em um ponto de vista estratégico e tirando essa fotografia. Mas quem? E para quê? É uma chance que no século XIX, durante décadas semelhantes em cidades russas desertas, na Europa e na América do Norte, fotografias como estas, então, apenas alguns anos depois, encontramos os mesmos locais repletos de pessoas. Um povo claramente incapaz de construir a arquitetura encontrada nessa cidade. E o que fazer com essas fotos? Se aceitamos a narrativa e essas estranhas anomalias, então paramos aqui e voltamos para nossas vidas ocupadas. Mas a narrativa que recebemos não é a verdade, e não devemos aceitar qualquer narrativa, não importa quão oficial e certificada, a menos que faça sentido. As pessoas que vemos nessas fotos e seus primeiros ancestrais não poderiam ter construído a magnífica arquitetura que vimos. É uma impossibilidade. Venha, ponto. Pule dentro. Devemos nos aventurar ainda mais nessa cidade e orar um pouco mais de perto. Deve haver algumas pistas esperando para serem descobertas que nos ajudem a entender por que essas cidades estão vazias. Espere, o que foi que você disse? Você quer limpar a lama de suas botas primeiro? Não. Venha, pule. Vá. Perceba o que pode ter ocorrido durante este período de tempo.